Ação! Tentando aqui entrar no clima, o coração deu uma acelerada. Vou lembrar de uma piada, me conta uma piada aí. Não, isso aí é ruim. Bem-vindo, pessoal! Estamos aqui no Workshop 1.0 e, por incrível que pareça, teve pessoas que disseram que eu era doido. Como que vai saber 10... Bem-vindo, pessoal, e esse é o nosso Workshop Tatuando 1.0. E teve quem disse que eu era louco. Como que vai aprender a tatuar sem saber desenhar? Muitos comentários saíram. E nós estamos aqui para ver isso. E hoje, no fim dessa aula aqui que você está vendo, para mim é domingo, para você é segunda, para mim é domingo porque segunda-feira eu estou tatuando e só hoje que eu podia gravar. Então aqui, hoje, no final dessa aula, você vai fazer um desenho comigo, mesmo que você já tenha desenvolvido ou não essa habilidade de desenhar. Mas isso só no final da aula. Eu quero falar com vocês aqui algumas coisas que mexem com a nossa cabeça e faz um pouco a gente até desacreditar dessa possibilidade de tatuar sem saber desenhar. Antes de tudo, eu quero contar uma história para vocês. Uma vez uma menina chegou em casa, uma criança chegou em casa e viu a mãe dela tirando a cabeça e o rabo do peixe e colocando numa forma para assar. E essa menina perguntou: mãe, por que a senhora está tirando a cabeça do peixe e o rabo do peixe para assar? E a mãe simplesmente respondeu: porque a minha mãe fazia isso. E essa menina ficou muito encabulada. Então essa menina chegou na sua avó e falou: vó, por que a senhora tira a cabeça e o rabo do peixe para assar? E aí a avó respondeu: eu faço isso porque minha mãe também fazia isso. E aí essa menina chega até a sua bisavó, que ainda era viva: ô bisa, por que a senhora tirava a cabeça do peixe e o rabo do peixe para pôr no forno? E aí a bisa responde: é porque a forma era pequena. Ou seja, a geração seguinte reproduzia um comportamento, um pensamento sem eles mesmos pararem para se questionar ou saber o porquê. Isso é chamado paradigma. Existe um paradigma hoje que diz que você só pode ser um tatuador se você for um excelente ou um bom desenhista. Mas qual é a definição de desenho? Eu quero falar sobre um livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Esse livro foi escrito por Beth Edwards, que lançou esse livro em 1979. Ela é uma americana e ela trouxe uma teoria muito válida, quebrando o paradigma de que uma pessoa só pode desenhar se ela tiver uma habilidade inata, ou seja, tiver nascido com esse dom. Ela mostra que as habilidades do desenho, elas também são desenvolvidas igual qualquer outro tipo de habilidade. Nenhum médico nasce médico, nenhum músico nasce músico, nenhum desenhista nasce desenhista. Então, mesmo que você ache que não tenha talento para música, se você entrar numa faculdade de música, você vai aprender a teoria do campo harmônico, o que é, como funciona. E aquilo que era muito estranho para você vai se tornar totalmente simples. Quando você começa a fazer uma faculdade que seja na área da medicina, por exemplo, os assuntos da ciência biológica do corpo humano, eles são estranhos, mas uma vez que você começa a ver com frequência sobre o assunto, cada vez mais ele vai simplificando na sua mente. E aí ela apresenta essa proposta nesse livro, que é um livro que vale a pena muito você ler. Se você pesquisar na internet, você vai achar ele em PDF, se não quiser comprá-lo ele impresso. Mas é um conhecimento que você precisa ter. Nesse livro ela traz alguns pontos muito interessantes, por exemplo, a caligrafia. A caligrafia é algo que nós não nascemos com essa habilidade, que é uma expressão de uma figura, que entra um pouco na definição de o que é desenho, que desenho é expressar algo através de figuras. Então a caligrafia ela também é desenvolvida. Quando nós começamos a escrever, nós temos a dificuldade, mão trêmula, pulso não é firme, mas conforme nós exercitamos, se torna tão prático e tão automático que não precisamos mais fazer estudos sobre o assunto. Da mesma forma, a autora diz nesse livro que nós usamos um lado do cérebro, que é o lado responsável pelas nossas funções diárias, a capacidade de guardar algumas informações necessárias do dia a dia.
e desenvolvemos pouco o nosso lado direito, que é a parte responsável pela nossa criatividade. Nos dias de hoje, a teoria sobre o lado direito e o lado esquerdo ela já tem sido discutida, porque a ciência diz que não é bem assim acerca do lado criativo, do lado direito, ou essa diferenciação de informações do lado esquerdo. Mas ficou comprovado e ainda hoje é válido a teoria que diz que se você exercitar o seu cérebro, você pode sim desenvolver habilidade artística de desenhos ou qualquer outro tipo de habilidade. Basta você exercitar. Nós sabemos, ou se você não sabe, vai saber agora, que a pedagogia, na teoria da pedagogia, diz que nós aprendemos por repetição. Então, quando nós fazemos coisas repetidas vezes, nós acabamos tendo a capacidade de absorver tais informações aonde entra o aprendizado, ok? Pensando nisso, nessa possibilidade de desenhar, se você entrar na internet e colocar lá desenhando com o lado direito do cérebro, você vai ver muitas pessoas dando testemunhos acerca de que não é só uma teoria, de que isso é verdadeiro, é real. Vou colocar aqui para você algumas imagens que tem no livro de pessoas que começaram com um nível de desenho ou sem nível praticamente algum e onde elas chegaram em pouco tempo. Olha só, dá uma olhada nessas imagens aqui. Então você vê que esses desenhos, você vê desenhos bem pobres, mas você já vê aqui desenhos mais enriquecidos. E são pessoas que ainda estão passando no processo. Alguns têm meses, outros anos, mas cada um está no seu processo. Isso é uma prova dela, da autora, de que essa teoria dela realmente ela é funcional. As pessoas desenvolvem essa habilidade de desenhar. Comigo não foi diferente. Quando eu comecei a tatuar, eu não tinha habilidade alguma com o desenho, a não ser os exercícios que foram passados na escola, que eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho mais na frente. Mas dá uma olhadinha só em um desses últimos trabalhos que eu fiz, 14 anos após ter começado a tatuar. Esse é um leão com acabamento Maori, não foi desenvolvido por mim. Eu ainda tenho muita limitação na habilidade de criação, mas você pode ver que esse leão aqui ele tem uma reprodução perfeita, que qualquer pessoa, sendo leigo ou profissional, vai olhar para essa tatuagem e falar que indiscutivelmente é um trabalho perfeito. Rogério, mas ainda eu não entendi como que eu posso tatuar sem saber desenhar. Deixa eu te explicar algo. Nós temos um conceito de desenho, esse é um conceito, é um paradigma, que desenho é pegar lápis e papel e reproduzir algo. Deixa eu te falar algo. Não é bem assim na prática. Como que não é bem assim? Nem todas as pessoas que fazem algum tipo de imagem são em papel e lápis. Existem tatuadores que não são bons de lápis e papel. Existem pessoas que fazem quadro, que trabalham com pincéis e tinta, fazem desenhos fantásticos que não são bons com lápis e papel. Existem pessoas que fazem desenhos em azulejo com cores e formas incríveis que deixa a gente de boca aberta, mas que se você der um lápis e papel para ela, ela não desenvolve nada. Existem pessoas com habilidade fantástica de lápis e papel, que se você dá para ele um azulejo não faz nada, que se você der um quadro para ele não faz nada, que se você entregar uma máquina de tatuar para ele, essa pessoa também não faz nada. Então, uma coisa necessariamente não depende da outra. Lembrando que desenhar não é tatuar, desenhar não é fazer quadro, desenhar não é pintura no azulejo. Mas a pintura no azulejo é desenhar, fazer um quadro é desenhar, tatuar é desenhar. É paradoxal, mas é isso aí. Repita esse vídeo, assista umas 3 vezes que uma hora engrena na sua cabeça. Tratando da tatuagem como nível de desenho, existe o nível 0, que é aquele que você acredita que não sabe desenhar de forma alguma. Existe o nível 1, que é o nível de cópia. Existe o nível 2, que é o nível de cópia mais inovação, mudança do desenho, que aí você já cria algo cria algo novo baseado em algo que já existe. E existe também aquele que já tem um nível hard, que é o cara que tem a mente criativa. Ele pensa, elabora na sua mente e ele consegue expressar em alguma superfície, sendo ela tela, azulejo ou papel, consegue
ou tatuagem, né, consegue ali expressar o que a sua mente, reproduzir o que a sua mente produziu. Falando do nível 0 para o nível 1, existem métodos para você chegar do nível 0 ao nível 1, de você que não sabe nada passar a copiar algo, e não necessariamente precisa ser olhando. Do nível 1 para o nível 2, que é você pegar um desenho já pronto ou juntar imagens prontas e fazer algo novo a partir daí, também existem ferramentas. E o nível 3, que é o nível hard, você pode também chegar nele através de tanto exercitar a parte de inovação. O nível 1 eu vou ensinar para você no final, como eu tinha dito. Mas o nível 2, só para você ter uma ideia, vários designers gráficos que já trabalham com imagens e montam informações no computador, pegando um monte de imagem na internet, misturando e fazendo uma só. Nós olhamos e achamos fantástico. E quando essa imagem fica pronta, ela fica totalmente uma imagem nova. E isso pode ser reproduzido em uma tatuagem. Lembre-se, um smartphone só é smartphone porque usou um aparelho de telefone mais tecnologia de computador, uniu as duas tecnologias e se tornou um aparelho totalmente novo. Então é possível você juntar duas informações que já existem e a soma delas vai fazer um desenho totalmente novo, onde nenhuma outra pessoa fez ou reproduziu. Então é possível, com ferramentas de computador, mesmo sem saber desenhar, criar, você vai pegar, desenvolver, vai fazer essa criação no computador e usando a sua habilidade que você desenvolveu de nível 1 de copiar, você vai copiar o desenho exatamente igual. E muitas pessoas, foi o meu caso, de tanto exercitar esse desenvolvimento do desenho a partir do computador, eu já desenvolvi uma capacidade de criação também da minha cabeça. Já não é mais tanto problemático quanto era antes. Qual é a vantagem de você ter uma mente criativa? A vantagem da mente criativa é que você vai começar a reproduzir desenhos de sua própria autoria. Aí você deixa de ser só um tatuador que reproduz desenhos e passa a ser um tatuador artista, onde você tem um valor financeiro mais agregado no seu trabalho, porque você é o cara que desenvolve a sua personalidade através das imagens. E isso tem bastante valor. Mas independente do nível que você está, é possível você galgar degraus e chegar no nível que você deseja. Quando eu comecei a tatuar, eu não era o cara mais criativo. Antes de tatuar, eu já trabalhei com grafite, que na verdade nem é grafite, que grafite é com spray. Eu trabalhava com aerógrafo, que é uma pistolinha que é ligada em compressor, onde você faz customização de capacete, carro, moto, e essa era a ferramenta que eu utilizava. Mas para eu poder desenhar em qualquer superfície, eu tinha que reproduzir o desenho que eu queria. Reproduzir, já que eu não tinha uma mente criativa, eu precisava reproduzir algo. Como reproduzir? Eu me descobri utilizando uma ferramenta da aula de artes, que é os quadradinhos. Nos quadradinhos você pega um desenho, faz vários quadrados em cima dele, depois reproduz a mesma quantidade de quadrados na mesma ou em uma escala diferente e você fica focado só em quadrado por quadrado, onde diminui bastante linhas, bastante informações, fica muito simples e muito fácil do seu cérebro absorver quando você olha para cada quadrado isoladamente. E de repente, quando você desenha quadrado por quadrado, a junção desses quadrados forma um desenho. E essa ferramenta foi que eu utilizei para reproduzir desenhos em maior escala, em carros, capacetes, paredes. Quando eu entrei e comecei a fazer tatuagem, essa ferramenta do quadrinho ia me atrapalhar muito, mas muito mesmo. Então eu precisava pensar em uma outra forma de fazer isso. Eu era tão ruim de desenho, tão ruim, que eu me lembro até hoje que nos primeiros dias que eu comecei a tatuar, uma pessoa queria que eu desenhasse uma borboleta no papel para ela e eu não conseguia desenhar uma borboleta com lápis no papel para ela, porque eu estava limitado somente a copiar. Eu não tinha ainda uma mente criativa. Por que isso? Porque a forma da borboleta ainda era muito nova para mim. Eu não tinha estudado, não tinha visto o formato, não tinha visto modelos, mas ao longo do tempo eu copiei tanta borboleta, que hoje a minha mente existe vários formatos de borboleta, que se eu pegar uma folha, um papel, eu desenho aqui para vocês vários modelos. E é muito louco porque a minha esposa trabalha comigo, não tem habilidade nenhuma com desenho, não se interessa em tatuar,
Mas de tanto ela montar desenho no computador para cliente, ela ficou com os formatos da borboleta tanto na cabeça dela, que de vez em quando ela pega uma folha e um papel e começa a brincar desenhando borboleta. E se você conhecesse a minha esposa, você ia perceber que ela realmente não tem talento nenhum para artes. É verdade. Só para embasar o que eu falei para vocês sobre criação e inovação, eu fiquei de cara quando eu descobri que artistas de alto escalão utilizam essa ferramenta para fazer os seus trabalhos. Olha só essa imagem aqui do Luiz Royo. Luiz Royo é um artista de fama internacional, onde pessoas de todo mundo conhecem o seu trabalho. Se você observar aqui, essa imagem do lado esquerdo foi o trabalho desenvolvido por ele. E essa imagem do lado direito foi a base que ele usou para desenvolver o seu trabalho. Então ele pegou uma imagem, uma foto já pronta, e em cima dessa foto ele trabalhou a sua mente criativa, ele começou a criar a partir daí. Eu ficava pensando, cara, mas o cara desenha toda a anatomia do corpo humano a partir da sua cabeça, efeitos de sombra, ele desenvolve a partir do seu cérebro. Quando eu vi ele copiando isso tudo e criando em cima disso, transformando em algo novo, a minha perspectiva como tatuador mudou totalmente. Porque copiar eu sabia, eu só não sabia desenvolver. Olha só essa outra imagem aqui também, que ele fez a mesma coisa. Pegou aqui a anatomia humana, com todo o modelo de sombra, todo o movimento do tecido, e em cima disso ele desenvolveu um fundo, cores e reproduziu. Você vai perceber que quanto mais você reproduzir, mais comum as formas ficam na sua cabeça. E a partir do momento que as formas ficam mais comuns na sua cabeça, você pode criar a partir dessas formas que já estão catalogadas aí no seu cérebro. Esse é o cara de nível internacional e que executa o seu trabalho a partir de algo. O nosso problema é que nós associamos que todo desenho precisa sair da nossa cabeça, e isso é um engano. Não importa de onde venha, qual ferramenta você utilize, o que importa é o resultado final. Eu sei que existe para algumas áreas da nossa vida, o fim nunca vai justificar o meio, mas para o caso de arte, sim, o fim justifica o meio. Não importa qual meio você vai utilizar, o importante é que você chegue no resultado final. Se vai usar forma, cópia, desenho, imagem, o importante é você reproduzir aquilo que foi proposto você reproduzir. Então olha só, eu quero mostrar para vocês uma das ferramentas que me possibilitam fazer vários trabalhos mesmo sem eu parar em momento nenhum para usar papel e lápis. Deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho 14 anos que faço tatuagem. A minha agenda ela é super cheia. Eu não tenho tempo para desenvolver desenho para clientes. Então eu não trabalho com desenvolvimento para clientes. Tudo que eu desenvolvo, ou eu copio algo que já está pronto, ou tudo que eu desenvolvo é em cima de algo que o cliente já gostou. Ah, gostei desse desenho, mas está errado, eu corrijo. Gostei desse desenho aqui, mas eu queria fazer alteração, eu altero. Mas sempre como Luiz Royo utiliza já um formato, uma anatomia, uma base para começar, eu também sempre pego referências da internet para começar a partir daí. Mas vamos lá, não desiste não, não desanima não. Jazinho você vai fazer uma reprodução comigo, não desanima. Deixa eu só mostrar para você essa ferramenta aqui do computador. O áudio vai mudar um pouquinho porque a captação de tela que eu vou fazer do computador pode mudar a qualidade do áudio também. Então quero mostrar aqui para vocês o software que eu utilizo. Esse é o Corel X3. Ele é uma versão mais antiga do Corel. Acredito que você encontra ele aí gratuito na internet. Por que essa versão X3? Porque ela foi a última versão que teve do Corel que não precisava de placa de vídeo. Se você for para o Corel X4 adiante, você vai precisar de um computador com uma configuração boa. E esse aqui praticamente qualquer computador suporta ele, roda bem, e nas ferramentas básicas que a gente precisa, ele vai sempre servir. Eu ainda continuo utilizando ele por causa dessa leveza. Olha só, essa imagem é uma imagem que um cliente trouxe que ele queria fazer. Exatamente essa imagem, ou essa ideia, só que ele estava achando muito macabro a questão da forma que foi desenhada, muito preto, muito escuro. Ele sabia que é um desenho de temática pesada pela questão da caveira e sangue, mas ele queria fazer algo que fosse mais suavizado aí na expressão das linhas. Eu falei, beleza, eu vou fazer uma versão minha para você. Mas se eu fosse desenhar isso aqui tudo novamente, ia me dar muito trabalho. Se eu fosse desenvolver isso a partir da minha cabeça,
ia me dar muito trabalho. Então, por que não me referir em informações existentes? E aí eu peguei essas informações todas na internet, separei um lobo que eu achei legal, uma caveira que eu achei interessante e um machado que tivesse bem próximo daquilo que ele me mostrou. E fiz essa montagem no computador, onde o mais difícil de você desenvolver, que é a dificuldade, que às vezes algumas pessoas dizem que não é possível tatuar sem saber desenhar, é a ideia de que você não vai conseguir desenvolver as proporções da anatomia. Mas se eu pego essas imagens já prontas, com a anatomia toda desenvolvida, o que eu vou ter que desenvolver na prática são só os acabamentos, porque a anatomia, o formato, a proporção do olho para a orelha, para o nariz, ou aqui da caveira, a proporção dos olhos para o dente, já estão aqui, a proporção dela está toda aqui. E o que eu fiz foi só desenvolver depois disso, manualmente, as penas que faltam para chegar nesse resultado aqui, as penas e os acabamentos de sangue, dente e alguns detalhezinhos aqui que tem como as joias. E quando eu cheguei nisso tudo, né, desenhei isso aqui na hora de fazer o decalque para passar para a pele, que eu vou estar mostrando para vocês na próxima aula, que é como transformar, como copiar o desenho para a pele. Você vai ver que nós vamos imprimir esse desenho, em cima do desenho a gente faz o decalque, e do decalque a gente já coloca na pele, com essas dimensões todas prontas. E aí eu peguei e fiz essas alterações no papel e cheguei a esse resultado aqui, ó. A nitidez da foto não está muito boa, mas dá para você ter uma ideia. Essa foi a minha versão, com um lobo mais suave do que aquele, ele tirou a tarja dos olhos que incomodava, coloquei o vermelho de fundo, que esse estilo é o Trash Polka, acrescentei os dentes com uma gengiva menor, que lá achei a gengiva estava muito grande, mas fiz todo baseado nessa montagem aqui, ó. Então você vê que essa montagem virou uma versão para essa tatuagem aqui. Suavizei, mudei algumas tonalidades, deixei a caveira mais clara e coloquei alguns elementos de fundo. Então não foi totalmente desenvolvido da minha cabeça, porque já veio o desenho pronto com a ideia do cliente, mas eu desenvolvi essa arte a partir de informações já prontas da internet, beleza? Então vamos lá para uma outra possibilidade. Essa outra possibilidade aqui é pegar essa coroa, mudar o nome e reproduzir. Também uma possibilidade de uma imagem já pronta. A pessoa olhou, gostou e falou: ah, eu quero essa coroa com outro nome e outra fonte de letra. Aí você pensa, cara, agora eu vou ter que redesenhar essa coroa, vou ter que pegar uma fonte de letra, desenvolver uma caligrafia. Não precisa disso, o computador está aí para isso. Olha só como isso aqui é rápido. Se eu fosse pegar esse desenho e refazer, eu ia gastar provavelmente uns 5 a 10 minutos para esboço, para fazer só um esboço de lápis. Mas como a proposta aqui é você não desenhar nada no papel, fazer mesmo sem saber desenhar, olha só o que eu vou fazer com essa imagem aqui, rapidinho para vocês verem. Em menos de 5 minutos, a gente faz isso aqui, algo que eu ia gastar bem mais tempo se fosse na prática lá, no papel. É muito simples, essas ferramentas aqui, talvez você fale, mas é complicado eu ter que aprender a mexer com o computador. Olha, mexer com isso aqui não é muito difícil. Meus funcionários na minha loja que não sabem desenhar, eles projetam todos os dias, são as pessoas que ficam montando desenho para os meus clientes enquanto eu estou tatuando. E eles utilizam essas mesmas ferramentas aqui que eu estou mostrando para vocês. E eu ensino só o básico para eles rapidinho e eles pegam. Inclusive eu tenho um curso que ensina a fazer tatuagem, que até eu ensino nele essa utilização aqui dessa ferramenta. E olha só, dividi aqui a imagem no meio, só duplico ela com um clique, dupliquei e fiz a imagem ter toda a anatomia correta, onde os dois lados estão iguais e está tudo direitinho. E eu não precisei redesenhar ela. Eu acho que não foi 2 minutos aqui, eu fiz esse recorte. E se eu preciso colocar o nome embaixo, eu simplesmente venho aqui, digito, escolho uma fonte de letra. Essas fontes de letras são as que estão instaladas no computador. Se você quiser mais fontes de letras, basta você pesquisar, instalar no seu computador
e ela vai aparecer aqui também dentro do programa. E ó, coloca a dimensão que eu quiser, escolho a letra que eu quiser, coloco a dimensão que eu quiser, altero aquilo que eu quiser, posso limpar mais a imagem se ela estiver me atrapalhando aqui, ó, a enxergar o nome. Depois disso aqui pronto, como eu falei ainda agora, existe o processo do decalque. Eu simplesmente pego essa mesma imagem pronta e redesenho em cima dele para fazer o decalque, que é o que a gente vai ver na próxima aula, transferindo a imagem para a pele. Colocando isso aqui, eu posso colocar e imprimir de qualquer tamanho que eu quiser. Só para você ver, eu vou colocar a página aqui em centímetros. Aqui está dando 12 por 11 aqui nesse canto. Está mostrando 12 por 11. Eu só venho aqui, se eu quisesse 6 centímetros, que é a área de pele do cliente, colocaria em 6, dou Enter, e ele diminui a escala. Quando imprimir no papel, vai sair exatamente 6 centímetros. E se eu tenho dúvida do tamanho, eu só pego aqui, multiplico a imagem, coloco um com 6, outro com 7, imprimo e na hora eu vejo qual o melhor tamanho vai ficar na pele do cliente para depois eu fazer o decalque. Então essa é a segunda possibilidade. Pegar algo, primeiro nós vimos lá a ideia pronta, eu só refiz pegando informações novas. Essa aqui também já é uma ideia pronta, só remodelei a mesma informação, sem pegar informação nova, remodelei a mesma informação. E a terceira possibilidade, que é a gente pegar e montar um desenho totalmente novo, que você nunca viu na internet, a partir de imagens já prontas, que você não desenvolveu elas da sua cabeça, que você não passou pelo processo da mente criativa. Olha só, aqui dá para a gente fazer só com essas duas coroas e 2 diamantes, dá para a gente ter 4 possibilidades. Juntar essa coroa com esses 2 diamantes, ou juntar essa outra coroa com esses 2 diamantes. Quando a gente faz isso, aparece 4 desenhos diferentes. Mas se você for ainda variar a localização da coroa, ainda vai aumentar mais o número de possibilidades. Se você aumentar o número de diamante, aumenta o número de possibilidade. Aumentar o número de coroa, aumenta o número de possibilidade. Então, existem modelos de coroas infinitos, existem modelos de diamante infinitos. Ou seja, há uma possibilidade de combinação e de criação infinita. E isso tudo sem você saber desenhar. O que eu estou mostrando aqui para vocês não é algo que eu estou inventando. O que os designers gráficos fazem é isso. Pegar informações e eles modificam através do computador e eles desenvolvem artes fantásticas e absurdas e que tem uma pegada totalmente com a cara deles. Então, eu estou mostrando a possibilidade um pouquinho do que é design gráfico e que vai ajudar você no processo da tatuagem. Então, chega de conversa, eu vou montar aqui para você ver como fazer isso. Ó, coroa, vou isolar essa coroa. Com esse diamante. Beleza, tá aqui a coroa, tá aqui o diamante. Vou só fazer um acabamentinho aqui nesse diamante. Quando eu entendi o processo do Luiz Royo de pegar uma informação pronta, quando eu entendi a proposta do design gráfico e quando eu percebi que a tatuagem eu podia copiar os desenhos, tudo mudou. Porque o meu paradigma dizia que eu tinha que desenvolver algo no papel a partir daquilo que meu cérebro produzisse. Essas informações que eu acabei de falar fizeram entender que eu posso criar algo a partir do computador e a partir da criação do computador, com coisas já prontas, eu podia desenvolver algo na tatuagem. Olha só. Então, vou colocar aqui, ó, uma possibilidade. Uma possibilidade é colocar aqui o diamante no meio. Ó, essa é uma possibilidade. Daí, se eu quiser uma segunda possibilidade só com essas duas informações,
Isso tirando a ideia de que eu podia estar usando também, colocar várias outras coroas aqui para eu ver como fica melhor. Mas eu posso simplesmente aqui colocar uma coroa de lado no diamante e posso pegar essa mesma ideia apenas com um clique, puxar aqui para o lado e virar o desenho e tá com a coroa para o outro. Então aqui nós temos 3 possibilidades. Quando eu selecionei todas aquelas outras possibilidades que eu falei de coroa e diamantes, ainda quando eu escolhi uma coroa e diamante, ainda eu criei 3 possibilidades. Isso aqui só que eu coloquei aqui, mas se você quiser colocar a coroa de cabeça para baixo e fazer o diamante se encaixar dentro da coroa, ainda é uma liberdade criativa que você tem, e você pode estar testando resultados de forma muito fácil, ó. Diamante encaixado aí dentro da coroa. Então você pode começar a brincar aqui no computador e ver todas essas possibilidades. Mas eu vou te mostrar isso aqui, como você vai fazer isso aqui também num processo manual. Como eu disse, que eu ia mostrar para você que mesmo que você não saiba desenhar, hoje, no fim dessa aula, você ia desenhar. Então eu vou mostrar você desenhando no papel. Como você vai fazer para desenhar no papel, tá? De uma forma, num processo manual, para que na próxima aula, reforçando, a gente veja como que você vai fazer isso na pele. Então vamos lá, agora eu quero mostrar para você, eu quero que você desenhe comigo. Eu vou deixar esses arquivos, 2 arquivos aqui para você baixar. O primeiro, o que nós vamos fazer? Você vai pegar esse arquivo e vai imprimir ele e vai pegar uma folha de papel vegetal. Nós poderíamos fazer essa mesma coisa aqui com uma mesa de luz, mas a mesa de luz é cara, você não vai comprar só para fazer isso. Mas uma folha papel vegetal na papelaria é baratinho. Então você faz a impressão desses 2 desenhos, que eu coloquei o link aqui abaixo para você, e pega 2 folhas de papel vegetal e vamos desenhar comigo, ok? Vou fazer aqui, depois que você comprar, volta aqui no vídeo, assiste tudo novamente. Quanto mais você assistir esse vídeo, mais vai entrar na sua cabeça as informações, porque todas essas informações são novas. Você começa a desconstruir o que o paradigma construiu e começa a reconstruir uma realidade totalmente nova, ok? Então vamos lá, um lápis, a impressão que você fez dos desenhos que eu mandei e uma folha de papel vegetal. Olha só, o primeiro desenho que a gente vai ver é esse desenho aqui dos pássaros. É um desenho muito comum, nós vamos copiar ele nessa folha vegetal. Mas a ideia de fazer na folha vegetal aqui é só um esboço, porque a folha vegetal não te dá acabamento. Depois do vegetal, vou te dar uma dica para a gente transformar ele no papel A4, para no papel A4 você fazer um acabamento melhor. Então você vai pegar a folha de papel vegetal, vai colocar em cima do desenho. Se precisar aqui, você prende seu desenho com uma fita, numa prancheta, faz algo que ele possa ficar fixo e te ajudar. E aí, com o lápis, você simplesmente vai pegar a mesma forma, fazendo só um esboço bem leve, não precisa colocar força, pegando todo o formato aqui do desenho. Aqui para mim, isso está muito simples, pela minha habilidade, sei que para você vai ser um pouco mais difícil, até mesmo pela questão da coordenação motora. Mas assim como eu falei para você sobre a caligrafia, quando você começou a escrever também era muito complicado. Por aqui também às vezes você pode achar complicado no início. Mas quanto mais você fizer esse processo aqui, mais exercitado você fica, mais prático você vai ser. Olha o tanto que é simples. Sabe quem está fazendo esse desenho aqui nesse momento? Sou eu. Mesmo que não seja minha criação, eu estou desenhando, não é uma máquina que está fazendo, não é outra pessoa que está fazendo. Quem está fazendo esse desenho aqui sou eu. E da mesma forma, você pode desenhar aí no seu papel, independente do método que você está utilizando. Eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo, que é para você ver. Não vou nem precisar acelerar não. Que eu já estou terminando. Na outra imagem, que tem uma segunda imagem, provavelmente eu vou dar uma acelerada no vídeo para você não ficar entediado aí de vendo eu desenhar no tempo real. Que às vezes pode demorar um pouco e seu tempo ele é curto.
Olha só, eu não estou criando nada, eu só estou refazendo aquilo que já existe. Quando você fizer esse esbocinho, pode ver que ele ficou um esboço bem leve, mas ficou no formato da sua tatuagem. Ou no formato do desenho que você quer fazer, no caso. Pegou isso aqui, deixa essa folhinha de lado. Aí agora nós vamos para outra imagem. Nosso segundo desenho que nós vamos reproduzir é semelhante ao que eu falei para vocês de reprodução mais criação e que eu mostrei no computador. Então aqui você vai pegar, escolher uma coroa e um diamante. Eu vou usar essa coroa e esse diamante aqui. E vou pegar essas duas imagens que eu não criei nenhuma delas, peguei elas na internet e vou desenvolver um desenho para um possível cliente a partir daqui. E mesma coisa, ó. Pego, faço as linhas principais, repetindo, no começo sua mão vai tremer, não vai ficar tão fiel, tão perfeito, mas vai ser um desenho e quanto mais você exercitar, como exercitou na caligrafia, melhor vai ficando o acabamento dele. Então vou fazer aqui bem rapidinho, nem vou fazer com tanta perfeição, porque a ideia não é fazer acabamento nessa folha. Depois que nós terminarmos de fazer aqui, nessa folha vegetal, eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer num chamex que te dá um acabamento melhor. Olha só. Então você vai fazer aí esse exercício comigo. Vai reproduzir. Escolhe uma coroa, não precisa ser essa mesma minha. Escolhe uma coroa aí e faça. Pegou essa coroa aqui, desenhou ela, agora você vai fazer a junção dela com um desses diamantes. Eu vou unir ele a esse diamante aqui, ó. Você pode colocar ele de lado, você pode colocar ele por cima, você pode colocar ele do outro lado, você pode distanciar o diamante no meio e distanciar a coroa do diamante, colocando o diamante aqui mais baixo. Então fica a teu critério, a forma que você vai fazer aqui esses desenhos. Eu vou colocar ele aqui no meio, mas você escolhe aí qual diamante é a forma que você vai fazer. Ó, agora eu pego e desenho o diamante. Vou acelerar aqui um pouquinho do vídeo para você não ficar muito entediado. Uma vez que você terminou aqui o seu esboço, ó, ainda não é que aqui seja o seu desenho final. O que você está fazendo é só uma máscara para você fazer o acabamento. Então aqui a gente agora tem um desenho novo, um diamante com uma coroa, onde você pegou um modelo específico de diamante, um modelo específico de coroa, unificou e transformou em outro desenho. Agora nós vamos pegar essa folha de papel vegetal e vamos tirar uma cópia dessa folha de papel vegetal. Eu só quero que você saiba que se você estivesse usando uma mesa para desenho, uma mesa de luz, você não precisaria passar por esse processo do desenho vegetal. A luz te daria transparência para você já estar desenhando direto no A4. Ok? Vou tirar uma cópia aqui e a gente continua. Então, continuando aqui, quando você tirar a cópia, acontece isso. Toda a marcação que você fez no papel vegetal, ela fica aqui na folha. Aí você vai continuar com seu lápis, aquilo era só um esboço, agora você vai começar a fazer com pulso mais firme e tem a oportunidade de, assim como o desenho original, que é todo preenchido, você vai preenchendo o seu desenho. E não tem dificuldade de você preencher o desenho. Só você ir passando o pretinho aqui, ó, do lápis, pegando toda a forma que você já construiu em cima de toda a arte. Você refaz tudo o que você fez. Isso aqui você não tem ideia o quanto você está exercitando fazendo isso aqui. Isso aqui te leva de verdade para um outro nível de entendimento. Mesmo que você ache que não está desenvolvendo nada, quando passa um tempo e você percebe o quanto você compreende mais as formas do desenho, você acha mais sentido para fazer isso aqui.
E aí você vai reproduzir, fazer isso aqui. Eu não vou fazer tudo para o nosso vídeo não alongar. Mas aí você vai fazer exatamente isso aqui. Na folha você vai dando o modelo e vai preenchendo. Com a ideia de ficar dessa mesma forma como é o desenho que foi utilizado como proposto. Com a coroa você vai fazer do mesmo jeito. Então você vai pegar aqui o desenho da coroa da forma que você escolheu. E aí você vai fazendo o acabamento aí na sua coroa. Daí você pode estar até olhando para outra imagem para poder te auxiliar. Onde tem o traço... Onde tem o traço mais grosso, você também vai engrossando o traço. Onde tem o traço mais fininho, você mantém o traço fino. Não fique, você já tem toda a estrutura, então não fique concentrado na forma toda do desenho. Você olha isolado traço por traço, porque assim como no desenho dos quadradinhos, conforme você vai fazendo acabamento em cada traço, foca nele, faz, o resultado ele vai aparecendo. Certo? Eu também não vou fazer esse desenho aqui, ele leva muito tempo para fazer, mesmo que eu coloque em tempo acelerado, ele vai gastar tempo. Mas esse é o método aqui que você vai utilizar para fazer. Essas imagens, eu queria interagir com você com essas imagens. Eu queria que no final, quando você terminar de fazer os seus desenhos, você tira uma foto e manda para mim no e-mail, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou aqui na tela agora. Olha aqui, esse é o e-mail. Daí você manda para mim essa imagem dos pássaros com tudo pronto e essa imagem que você escolheu também da coroa com diamante, que você acabou criando, modelando ela aí do seu jeito com a sua personalidade. Mesmo copiando algo de algum lugar, você fez um desenho totalmente seu. Tira uma foto, envia nesse e-mail, eu vou estar mostrando aqui no final, na última aula, na sexta-feira, eu vou estar mostrando os resultados aí desses trabalhos de vocês. E se possível nesse e-mail, fala alguma coisa, uma mensagem de que nível você considera, se essas informações de alguma forma elas fizeram sentido para você, porque isso aqui é só a introdução do que nós vamos ver na próxima aula, na quarta-feira, para você poder compreender como é possível fazer uma tatuagem sem saber desenhar, certo? Lá no próximo vídeo da quarta-feira a gente vai estar vendo sobre o Joshua, que é um artista do Ink Master excelente, que recebeu enormes elogios e ao mesmo tempo recebeu extremas críticas por não ter a mente criativa, não conseguir desenvolver algo no papel. Então eu quero mostrar essa história para vocês, mostrar na prática como que é tatuar sem saber desenhar, como isso é possível e por que nós precisamos exercitar já com a técnica da tatuagem. Comente o que achou, mas antes de comentar, assista de novo esses vídeos, como eu disse agora há pouco. A repetição vai fazer você entender cada vez mais. Aguardo você para a próxima aula. É nóis, fui!